Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre curva dos disjuntores. Então a gente sabe que os disjuntores eles são divididos aí em três curvas, sendo curva B, curva C e curva D. Mas para que serve a curva desses disjuntores? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. Vamos começar aqui pela curva B, um disjuntor de curva B. Um disjuntor de curva B, a corrente de disparo dele é de 3 a 5 vezes que a corrente nominal. Então vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho um disjuntor de 10 amperes nessa curva B, esse disjuntor de 10 amperes ele deve atuar quando a corrente atingir de 30 a 50 amperes. E aonde eu posso estar utilizando esse disjuntor de curva B? Esse disjuntor de curva B ele é utilizado aí em cargas resistivas como chuveiros e tomadas de uso geral. Agora um disjuntor de curva C. Um disjuntor de curva C, a corrente de disparo dele é de 5 a 10 vezes que a corrente nominal. Então vamos dar aqui um outro exemplo, né? Se eu tenho um disjuntor aí nessa curva C, um disjuntor de 10 amperes. Então esse disjuntor de 10 amperes ele vai atuar ou ele deve atuar quando a corrente atingir aí entre 50 a 100 amperes. E aonde a gente vai estar utilizando um disjuntor de curva C? Esse disjuntor de curva C ele é utilizado em cargas indutivas, como cargas de iluminação e pequenos motores. Agora por último a gente vai falar aqui sobre um disjuntor de curva D. Um disjuntor de curva D, a corrente de disparo de um disjuntor de curva D é de 10 a 20 vezes maior que a corrente nominal. Então vamos dar aqui um outro exemplo também. Se eu tenho um disjuntor aí nessa curva D, um disjuntor de 10 amperes com a curva D. Esse disjuntor de 10 amperes ele vai atuar quando a corrente atingir aí de 100 a 200 amperes. Então esse disjuntor nessa curva D ele é usado aí para grandes motores, né? Porque a gente sabe que os motores precisam de mais corrente aí na hora da partida. Ou seja, na hora que eles estão sendo ligados, eles precisam aí de uma corrente maior. Então, esse disjuntor de curva D, ele vai ter uma curva de disparo muito maior. Por isso, esses disjuntores de curva D, eles são utilizados aí em circuitos de motores de grande porte. Então, é um vídeo rápido, mas eu espero ter ajudado vocês aí, que vocês possam estar compartilhando, deixando seu like e se inscrevendo aí no canal.